Olá, começando mais um episódio do Vitrine Alternativa, podcast para apresentar ideias inovadoras, ideias inspiradoras, apresentar serviços, produtos, enfim, é o espaço que muitas vezes as pessoas não têm de passar uma ideia, de passar talvez o que faz da sua vida ou apresentar o seu trabalho. Aqui é o espaço dentro do nosso Vitrine Alternativa. As pessoas têm voz para que essa voz chegue a outras pessoas desse mundão que é a internet. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu confesso que eu fico muito intrigado e acho que eu vou gostar muito desse bate-papo, hein? Porque a gente vai falar de medicina com espiritualidade. Tanto é que eu estou aqui em mãos com esse livro, Curas da Alma, a espiritualidade na medicina. E o autor desse livro é o nosso convidado de hoje do Vitrine Alternativa, doutor Fábio Guerra, que é médico, mas passa esse lado também da espiritualidade dentro da medicina. Doutor, satisfação tê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado por comparecer, por participar dessa edição do Vitrine Alternativa. Tudo bem, doutor? Obrigado você, André. Eu que agradeço. Pô, abrir portas para falar de coisa boa Sim. é difícil, viu? É, né? Rapaz do céu. E espero que isso faça muitas pessoas aí gostarem. Para mim, assim, se algo que a pessoa lê já tiver algum propósito e sentiu bem, para mim já valeu a pena Com certeza. escrever isso aí. Mas tô feliz. Manda. O que que Vamos você lá, precisa vamos lá. saber? Porque tem muita coisa pra gente saber, até porque eu acredito, doutor, e é claro que o doutor não vai dar o spoiler do livro todo, né. E é um livro que eu vejo aqui bem simples a leitura, bem Sim, bacana, né, leve, mas de um assunto muito complexo, sim. que é a questão da medicina com a espiritualidade. Muita gente, doutor, e aí eu faço essa pergunta já meio que provocando, porque a gente fala muito dos médicos, hoje talvez nem tanto, mas muito se teve a ligação da medicina com uma ciência, com um estudo, com a parte científica. E muitas vezes a parte científica nunca esteve tão ligada assim às questões espirituais, à fé. Hoje mudou isso, doutor? Não. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala de espiritualidade na medicina, eu não estou falando de religião nenhuma. Uhum. O que a gente fala é de propósito, da pessoa ela ter um sentido na vida, né. Às vezes eu vou começar por um exemplo que eu lembro Hum. que me falaram uma vez, e isso meio que eu já vou falar no começo agora, porque já emociona um pouco no começo, porque é barra, É. mas e assim, não vou ficar pondo: "Ah, imagine que é parente", não, não. Imagine uma situação, eh, uma criança que ela está internada e os médicos falam para você que por eles ali não tem mais para onde ir. E chega e fala para a mãe: "Mãe, vai lá, fica com ele, se despede". Imagina uma criança dessa de 4 anos, 3 anos, a mãe gruda na mão e fala: "Ai filho, vai ficar tudo bem, tá indo tudo jóia, você vai ficar bem, vai ficar jóia". E o médico fala: "Se não, vai lá, você tem mais algumas horas, curta". Ela vai e fala: "Filho, você vai ficar bem". E passa 1 hora, passam 2, passam 5, e a mãe lá conversa, passam 6, aí passa o médico e olha, melhorou um pouco a saturação dessa criança, né. E aí ela fala: "Mãe, vamos tentar mais um pouco". Nesse momento, a criança está acreditando em quem? Com o Hum. discernimento que ela tem? Na Na mãe. mãe, na mãe. Essa força que a criança está tirando, já tá vindo de quem? Da mãe. E a mãe tá tirando força para falar isso para o filho, tirando da quem? Da fé dela, muitas vezes. Propósito dela. Então, quer dizer, se você começa a tentar achar respostas, tudo vai ter um caso, né. Então, existe hoje, para você ter uma ideia, em algumas universidades fora até do país, eu lembro que tinha Argentina, tinha Estados Unidos, o reiki, sabe o reiki que o pessoal Sim. fala? Por Né. sinal, eu sou reikiano, viu, doutor? Isso, em algumas universidades de medicina
é matéria obrigatória, Olha. porque a ciência provou que tinha uma energia que você conseguia modular na outra pessoa. Então, vamos pegar. E a gente entendendo do que significa reiki, que você nada mais é do que um canal, e não que a pessoa vai te passar fluidos ruins, ou Uhum. você vai passar fluido. Não, isso não existe. A gente sabe que é um canal, mas isso a ciência provou. Então, calma aí. Mas isso é espírito? Não, é a sua energia ali. A outro lado, a gente está falando de propósito. A outra coisa, a gente está falando, meu, eu não acredito em nada disso. Mas o que é melhor, você tratar uma pessoa que tem uma autoestima melhor ou uma autoestima baixa? O que que você acredita, Uhum. né? Autoestima melhor, com certeza, né. Exato. Então, cada um consegue enxergar o melhor propósito. Agora, quanto? O que que é a medicina? A medicina é, hoje, estudo, é vocação, é ciência, são estudos, comprovações. Quando você junta ou você soma a espiritualidade com a ciência, Uhum. você só tende a melhorar. A ciência anda sozinha? Pode andar. A espiritualidade anda sozinha? Pode andar. Mas um, quando somado com outros, você só tem a agregar, Uhum. só melhora. E isso existem alguns estudos, sim, né? Pessoas que foram tratadas com eh, pessoas que tinham propósitos e que estavam sendo tratadas com pessoas que não tinham nada. Aquela que tinha mais propósito, estava mais feliz, conseguiram às vezes curar com menos dose, e Uhum. as outras não, ou subiu a dose ou acabou até morrendo mais rápido. A tristeza mata, né. Que coisa, doutor. Eu fico, intrigado porque, assim, muitas situações a medicina não consegue explicar, de alguns casos. E não é incomum você encontrar um médico que fale: "Olha, tem um caso que me surpreendeu, que eu não sei explicar o que aconteceu, que a pessoa estava muito doente e se recuperou e eu não tenho uma explicação científica". O senhor já viveu isso, doutor? Eu acredito que todo dia alguém que está dentro de uma emergência ou dentro de um consultório, você tirar um sorriso de um doente, você já tem um ganho ali naquele dia. Ainda mais se a pessoa tem dor. Você já viu gente feliz com dor? É complicado, né. Imagina você Ô. acordar, então, todo dia com essa dor. E quando a dor é emocional, então, Uhum. que você não esquece dela. Você imagine aquela maior dor emocional, só se você "não esqueço". E todo dia você lembra, 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 mas não tem como você tirar. Eu lembro uma vez que eu atendi num plantão uma paciente de 4 anos, à 1 da manhã. Eu estava no plantão na cidade aqui do lado e daqui a pouco todo mundo: "Doutor, acharam a paciente". Eu falei: "Mas acharam quem?". Bom, resumindo, a menina tinha desaparecido à tarde, tinha sido pega por um brutamontes de um marginal e o cara fez você imagina com essa criança de 4 anos. Meu Deus. Acharam essa menina dentro de um terreno baldio, praticamente morta. E ela foi para dentro da emergência, no colo, embrulhada num papel de alumínio. Hum. Eu lembro que, naquele momento, nenhuma enfermeira conseguia pegar acesso venoso na criança, desidratada. Eu não vou falar narrar o que esse animal fez com essa criança, porque foi tudo filmado e, assim, Meu Deus. só pra você ter uma ideia, essa menina ela veio, eh, toda, assim, tentar estrangular, estava com a mandíbula quebrada, pulmão Cara, perfurado. 4 anos. Pulmão todo perfurado, né, e outras lesões cintura abaixo. Bom, enfim. Uhum. A gente já imagina. E na hora que não dava acesso, ninguém conseguia e essa criança daqui a pouco eu: "Galera, quem que tá lá embaixo na sala do covid?". "Ah, tá a enfermeira tal". "Pede pra ela subir", porque ela não tinha visto a criança chegar naquele estado.
E eu naquele momento falei: "Meu, pede pra outra enfermeira trazer", porque estava todo mundo aí veio a estava lá no covid, que era a mais nova, pum, pegou um acesso venoso na mão da criança. E aquele acesso a gente segurou e foi. Nesse meio tempo que a gente estava tentando ir estabilizando a criança para colocar na ambulância para poder trazer para o hospital com mais recurso, eu lembro que tinha uma policial que ela chegava e falava para os outros: "Vocês sumam daqui, seu cambada de abutres, não sei o quê", porque todo mundo ficava assim: "E aí, foi violada? Foi machu", não sabia se estava, eles queriam saber matéria. E a policial na época, ela falou: "Eu sei o que é isso, vocês sumam daqui". Ela conseguiu tocar aquele monte de gente. Eu lembro que a população tentou fazer justiça com a própria mão, não deixaram, ele foi preso, esse marginal. Bem, essa criança eu acompanhei até chegar aqui no hospital. Chegou no hospital, foi muito bem atendida por um pediatra muito bom, Hum, e ele começou a consertar aos poucos essa criança. hum, Tum, tum, tum. Bom, passou um ano não, isso foi em janeiro, fevereiro. Eu lembro que na isso mesmo. Aí entra a força, por que que eu falei desse assunto. hum. Eu lembro que eu estava na ambulância e conforme você mexia na paciente, baixava a saturação e melhorava. Falei: "Eu só preciso que essa criança chegue viva, e aí ela vai chegar numa estrutura boa". Eu lembro que eu perguntava pra ela: "Ah, o que que você gosta?". E ela: "Ah, você gosta das princesas?". Meu, eu não sabia se ela estava com dor pra falar, mas eu queria que ela se ficasse acordada. Tá. Aí eu lembro que ela só respondeu pra mim assim: "Eu gosto das princesas". Tá bom. Passou o tempo, Cara, que absurdo isso, né? 4 anos, doutor. 4 anos. Aí, na hora que ela chegou no hospital, tudo passou. Chegou em setembro, ela fez aniversário. Uhum. Eu liguei pra todo mundo e falei: "Tô indo lá fazer a festa dela". Foi uma das, assim, das olha, Emocionante, né, doutor? puta que pariu. E Mas foi assim, resumindo, eu precisava fazer com que ela lembrasse do aniversário dela, porque ela nasceu de novo. Então, sim. fizemos uma puta festa, foi jóia. E o que que mudou? Essa menina precisava ter acompanhamento psicológico da cidade, um monte de coisa. Teve nada. Isso depois, né? É, teve nada. Quanto era matéria, então não teve nada. Então a gente esse momento da ambulância, eu falei: "Meu, a minha fé e a fé da menina acreditando comigo". O pai da criança, eu lembro que quando viu, ele caiu, ele infartou, tive que tratar do pai, Meu Deus. porque foram lá mostrar o vídeo na delegacia do que estavam fazendo com a criança. Então, quer dizer, que que a gente pensa nessa hora? "Ah, não, tudo é ciência, tudo é probabilidade". Meu amigo, aí você tem isso foi na época de covid, todo mundo tinha medo. Eu estava nem aí naquele momento se tinha máscara ou não estava, com uma criança, né. Então, E aí, você acredita, doutor, que a fé acabou movendo aquele momento? Porque, quando a gente fala de criança, né, doutor, a criança é um ser puro. Ela não tem malícia, ela não sabe ela não tem consequências, medir consequências do que tá acontecendo ou não. É muito mais fácil ó, você mexer com a confiança de uma criança ou mexer com a fé de uma criança, não? eu acho que assim, você ter, né, fé, de propósito, de ter vocação, de gostar daquilo que você está fazendo, e o porquê você está fazendo, isso é ótimo. Mas você tá, sabendo que você não tá em nenhum lugar aí se não tiver uma mão muito mais poderosa em cima de você, Uhum. regendo. Ué, eu sou, cristão, creio em Deus, conheci.
tudo quanto é religião para poder trabalhar com os pacientes, desde Testemunha de Jeová, desde quem tem uma doutrina espírita, o evangélico, o católico. Pô, você tem que entender o que que você tem na frente, né. A pessoa tem uma fé, ela tem um propósito, só que fora isso, aquele momento que você tem, que você tá mais desesperado, que você quer, aonde você vai buscar aquela força, aonde você foi buscar aquela força? Foi na pedra? Foi na plantinha? Foi no urso de pelúcia? Ou foi no que você acredita, na sua fé, na sua religião? Aonde foi? Não sei. Para alguns a pessoa fala: "Ah, eu lembrei do meu cachorro". Tá bom, meu amigo, mas aquilo fez você chegar àquela força. Hum. Engraçado você falar isso, doutor, porque eu já conversei com muita gente falando da onde que vem a fé. E é impressionante como tem as pessoas, talvez as pessoas que têm essa superstição muito forte, acredita que essa caneca aqui vai ser forte, vai tornar ela forte. Se ele acreditar realmente que a caneca vai, não na verdade não é a caneca que tá emanando energia, mas é a fé da pessoa. É muito da fé tá dentro de cada um, do que acredita, né, doutor? Sim, é uma Eu não coisa sei que se não, pelo sim, acho que a gente tá falando a mesma língua, acredito, né? mas isso aí vai de novo no que foi estudado. Você pega lá e volta naquilo que você, por exemplo, eh, naquilo que, por exemplo, você estudou de Reiki. Uhum. Não é qualquer um, não é qualquer um. Então, hoje, eu pego, por exemplo, você você ter uma religião é uma coisa, você ter um propósito de vida é outro. Eu vou Fica à vontade, doutor. deixa eu só depois aqui eu É, dei médico 3 é não, assim mesmo, né, doutor? já dei. Mas assim, hoje, o que eu vejo sobre a espiritualidade na medicina é o que que nós tínhamos e o que que nós temos hoje. Então, por exemplo, você olhava que as pessoas antes elas tinham um pouco mais de saber, elas tinham um pouco mais de religiosidade. Quem não tinha também não crucificava os outros que tinha. Não era uma bancada política, Uhum, não era algo que se colocava em balança para ter ah, favorecimento. Isso é de agora. uhum. Outra coisa, a medicina, que nem você fala, os médicos eles eram e são, a maioria deles, porque tem um propósito. Ah, eu quero ser médico porque eu vou ganhar dinheiro. Dançou, meu amigo. Vai. Você está falando de uma profissão hoje que mais tem suicídio, mais é endividada. É uma profissão hoje que mais tem problema de casamento, mais problema de criação de filho. Que vantagem tem? É você gostar do outro. Mas calma aí. Gostar do outro sem não gostar de si próprio é uma coisa. Então, a vocação é o que faz hoje termos bons médicos. Só que conseguiram e estão conseguindo destruir isso. E vou fazer o quê? Não é uma questão de vestibular, não é uma questão de não, não é, é uma questão de vocação. Uhum, E como que eu posso manter uma vocação, André, se eu tenho prazo uhum. para poder fazer um curso desse? Vamos supor que hoje você fale: "Ó, saí dessa eu quero ser médico". Como que você consegue hoje, com a idade dentro do Brasil, né, com a idade, com os gastos, com isso, parar para ser médico? Tem como. Então pronto, mas se é uma coisa que você quer muito, você vai morrer com essa vontade? Não é certo, não é justo, né. Então você vê países, né, Argentina e alguns outros, ninguém tá nem aí com o vestibular, porque pense comigo, eu vou sair do terceiro colegial hoje, com a cabeça do pessoal do terceiro colegial de hoje, que é diferente do que quando nós estávamos no terceiro. A gente não tinha celular, rede social, Tem. né?
A gente não tinha Aliás, eu fui tanta ter o meu primeiro celular, acho que na faculdade, no exato. segundo, terceiro E ano, pra nós você não ter uma ideia. tínhamos tanta facilidade de termos as É, respostas ali. Então, quer dizer, hoje, você tem que sair do terceiro colegial e já prestar aquela prova, que se você não prestar, você já esquece, porque você está estudando no sistema múltipla escolha. Nos outros países, o que acontece? Você termina o terceiro colegial, ponto. Vai fazer o seu mochilão. Na hora que você quiser, achar o que você quer, você volta aqui e se matricula. Ah, mas aí é fácil. Não, não é fácil. Você vai lá e se matricula e começa. Eu quero ver você sair. Existem faculdades, por exemplo, lá em Buenos Aires, Barceló, UBA, tudo. Entram 1.500, 2.000 no primeiro ano. Lá são 7 anos. uhum. Formam 60, 65. A peneira é grande. Você não passa de um ano para outro sem pensar em saber tudo. Não passa. Ah, não, vai ficar lá parado no primeiro ano até a hora que você vai. Então, quem não tem, vai embora, desiste, vai embora. Uhum. O pessoal vai parando no meio do caminho. Ah, mas tem faculdade lá? Tem, como existem outras mais fáceis, só que custa. Então, hoje em dia, se você tem um jeito de faculdade ser mais barata, da faculdade pelo menos até o terceiro ano, fazer a gestão de tempo certo, fazer com que ela seja na hora que você puder fazer a medicina, você tiver mais cabeça, você fala: "Meu, agora eu tô bom. Agora acertei minha vida, que eu consigo fazer. Vou ver de renda aqui, eu vou fazer". Você já imaginou se, sei lá, 2% dos médicos hoje que tivessem formando, tivesse sua idade, Pois é, a diferença que seria de conversa? Você acha que você ia estar indo em festa? com certeza. E é Até isso porque a que gente não tem mais acontece, idade. entendeu? E é assim que estão nos As outros festas estão cada países. vez mais restritas a ter que começar mais É cedo, acabar inacreditável. mais cedo. Você pega a Argentina, por exemplo, o pessoal dá trote quando você forma. Não tem trote antes. Você é chamado de doutor desde o primeiro ano. Proibido em algumas faculdades lá, né? Mas é proibido você entrar de bermuda, chinelo, boné, roupa de time de futebol. Meu, ou você vai de ambo, que é aquela roupa igual você vê em seriado médico, que é tipo de enfermeiro, e com jaleco, ou você vai com uma roupa normal. E as salas todas têm câmera, tudo. Meu amigo, você aprontou? Muito bem. O tempo da faculdade é o tempo que você não cursa, e dependendo de como for, você não sai médico mais. Então, assim, voltando para o que a gente está falando é, como que eu posso melhorar vocação? Dando espaço para quem tem poder fazer. E não naquela coisa: "Ah, filho, seja médico, porque você vai ficar rico". Meu, rico hoje, para mim, é quem mexe com vendas. Não sei, doutor, se bom, você tá na área, você percebe, e eu já vi isso daí muito, de dos médicos mais antigos, vamos colocar assim, os mais experientes, para não chamar de velho, para não dar essa conotação de velho, mas os médicos mais experientes, a conduta deles é muito diferente com o paciente. Porque eu já tive a oportunidade de fazer consulta com médicos mais experientes, a atenção é outra, a conversa é outra, o jeito de explicar é outro. Com os mais jovens é tudo muito assim, é rápido. Eu fiz uma vez um exame de ultrassom ultrassom abdominal, que o médico não olhou pra minha cara, doutor, e eu sou comunicativo, eu perguntei: "Tá tudo certo?", o cara mal me respondeu. Era mais um que estava ali. Perdeu-se isso também dos médicos mais experientes, essa vocação, doutor, por conta de tudo isso? Eu não digo que tem a ver com o mais experiente ou mais velho. Tem a ver, os mais velhos tinham sim mais vocação e os mais jovens têm hoje mais facilidade. Mas você tem muito médico jovem hoje que te atende numa É lógico, não, 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 sim, eu sei que não é geral, tudo mas você tem hoje muito médico jovem que te atende muito bem, e tem muitos mais velho que já estão de saco cheio. Esse saco cheio é uma coisa que a gente tem que dividir bem. Uma é o que a vida está proporcionando para eles. Você imagine aquele médico hoje que ele está sendo escravo, às vezes, de plano de saúde. Aí ele trabalhou que nem um camelo, chega lá no final do mês, o plano fala assim: "Ah, vou te pagar daqui 60 dias". Ele acaba com o cara. O jovem, mesma coisa, ele tá lá dando plantão, virando de ponta cabeça, salvando gente, blá-blá. "Ah, hoje eu não vou pagar porque é mais 60 dias", e aí ele não recebe, mas os outros continuam ligando na orelha dele, cobrando, né. E aí você vê,
quem era para pagar, tá todo mundo se divertindo, né, para não dar nome aos bois, a gente sabe. Tá. Mas então existe um lado que a pessoa, por exemplo, você imagine só, você trabalha, 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 não recebe, e aí você acaba tendo que trabalhar de novo mais um pouco para pagar aquilo que já está atrasado, e mesmo assim mais um pouco. Então aquilo que a pessoa trabalharia 24 horas, dia sim, dia não, ela passou a ter que trabalhar 24 horas todo dia, às vezes até 48. Ela chega numa exaustão que ela não aguenta mais, ela vai olhar para a cara do paciente, ela não tem mais como ser feliz. Então, de um lado, eu tenho a perda do propósito do médico por causa da situação Uhum. externa e que deixa isso embora, porque você fala, meu, o cara não aguenta mais, e o lado que a pessoa poderia ter um pouco mais tempo de atendimento, remuneração, menos afogamento, e passar a ter esse atendimento que você gostou, todo mundo. Exatamente. E aí, doutor, deixa eu, dentro disso tudo e dessa questão da fé e tudo mais, e até voltando na Uhum. questão do livro, né, que essa mistura de espiritualidade com medicina, existe uma diferença dos médicos, muitas vezes, que estão lá simplesmente para exercer a profissão, por ser uma profissão que talvez forneça um status, que tem uma remuneração bacana, e os médicos que hoje têm essa questão da fé, de ajudar as pessoas, o propósito, a vocação de ser médico. E tem essa ligação desses médicos que têm a vocação com a parte espiritual, com essa questão humana, com o contexto da espiritualidade junto? Sim. Você tem muito médico aí hoje que você vê que são pessoas que ele entende o propósito. Você olha o jeito que a pessoa tem que fazer, mas você se coloque numa situação só do médico, ele tendo que dar notícia pro mãe, papai, ou que o pai faleceu, que o filho morreu. Fácil isso, né. Nossa. Não precisa, só se coloque nessa situação. Como que ele vai comunicar para a pessoa que a partir dali ela vai ter a maior dor da vida dela? E faz parte da vida do médico, né? Só que existem meios para falar. E quanto mais o próprio paciente viu tanto que você fez a sua parte, mais ele vê que é conforto, porque você tentou. O duro é quando o paciente vê tudo ao contrário. Não fez, não estava lá, não sei o quê, ficou no corredor, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Aí você fica com aquela coisa, poderia ter, se eu tivesse em outro lugar, poderia ser. Então, A dor é muito maior. exato. Então existe hoje vamos dizer assim, existem médicos que não têm espiritualidade. Eles têm um outro tipo de propósito, "Ó, quero fazer tal", mas eles, você falar de fé ou falar de religião, eles são totalmente ateu, não acredita. Vi uma frase uma vez: "Você ser ateu até o último segundo de vida, depois você passa a acreditar". Você pode ter certeza, eu guardei isso. E assim, eu acredito, né, eu não acho que a gente veio do nada, e vamos voltar como se fosse somente uma, como diz os uma fumacinha. Uhum. Não. Então, por exemplo, você pega próprio no livro, você vê o tanto que o propósito, você vê que quando você faz uma reunião de pessoas que têm aquela mesma enfermidade, a mesma doença, quando todas estão junto, "Ó, tô dando depoimento, tô melhorando", tanto que tudo ali se ajuda, naquele contexto, naquele momento em que tá todo mundo pensando igual. Aquele ecossistema funciona, né? Eu lembro que quando você estava lá naquele monte de gente com covid na UTI, tava um monte de leito, uns entubados, outros virados de pronado para baixo, bom, enfim. Naquele momento assim: "Ai, tem que salvar". Aí você falava com a família: "Ai, torcendo, se Deus quiser", naquele momento a fé era gigante, todo mundo rezando. Aí elas saíam de lá. Olha como que é difícil você entender, às vezes, o ser humano. A É. pessoa tá do lado de fora rezando, pense bem isso, rezando, pedindo para Deus, para ajudar, para que aquela paciente lá, familiar dela, saísse lá do tubo, pá-pá-pá-pá, e ao mesmo tempo ela vira pra pessoa do lado e fala assim: "E na hora que eu sair daqui eu vou processar esse médico que não sei o quê, porque eu quero que ele se arrebente". Então é uma vela para o santo, outra vela para o capeta. Não, olha onde vai. E você acha que isso é a coisa mais comum.
Eu não vejo a hora, a pessoa acaba de estar lá, pô, a gente acabou de ver uma notícia hoje, né, puta, eu não vou nem comentar para não ficar eternizado isso, mas, meu, na hora que eu li aquilo eu falei: "Não acredito". Agora fiquei curioso O qual o que o será. causador do acidente foi solto, Ah, do né, do né. do do cara que atropelou a criança, Exato. né. Aí você fala: "Meu, naquele momento, eu sei que a mãe tentou de tudo ali, pá-pá-pá". Depois, lógico que ela quer justiça, mas se durante tudo aquilo será que o pensamento estava igual? Coitada, quanto meu, eu li aquilo, eu me colocava no lugar daquela mãe, velho. É, imagino, Deus me livre. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Vamos lá, doutor. Hoje, estamos com há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás eu estava saindo do plantão e eu tinha decidido que eu não ia mais meio que dar plantão. Tava de saco cheio. Porque é uma coisa que você fala: "Eu trabalho, trabalho, trabalho para gastar depois, como? Cadê? Eu preciso de família". Eu sei que eu estava em casa, família, tudo, não sei o quê, na hora que eu dou uma bobeada, olho meu filho tá afogando na piscina. Seu filho? Meu 4 anos. Deus do céu. Eu olhei, eu só olhei ele no fundo, assim, com aquele zoinho virado, assim. Meu Deus. Eu pulei, com roupa e tudo, tirei. Mole. Você reanima na beira da piscina, vovó, esposa, e ele volta. Aí depois você chuta tudo, aí a adrenalina vem. Mas o procedimento tinha que ser correto. Eu não ouvi, eu lembro que estava todo mundo meio que gritando, eu não olhava pra ninguém, só quietinho ali, ele voltou. Então, esse é o prefácio de um livro que eu não quero ler. E na hora que você vê que teve gente que leu esse livro da vida, que você sabe o prefácio que dói, Nossa pelo senhora. amor de Deus. Então tem coisas Passou que perto disso, né, doutor? eu Meu mudei de Deus. casa 3 dias depois. Eu não conseguia pegar o caminho de casa. Falei: "Viu, fecha". "Ah, mas tem que pagar a multa". Eu falei: "Eu tô nem aí. Eu não consigo vir para esse condomínio. Suma daqui, quero ver". E meu filho ainda ele brinca assim: "Ah, pai, eu quase, né, morri, né". Eu falei: "Ê, filho, para essas coisas aí, vai brincar". Deus o livre. Então, quer dizer, Quantos tudo anos ele isso tem hoje, doutor? vai para 8 anos. 8. Então, quer dizer, o que que a gente acredita? A gente agradece? A gente agradece, né. Então, tem muita coisa boa? Tem. Fala de esse livro fala aí um capítulo, esse é interessante. Como que eu fiz esse livro? Esse livro ele não é uma história que você vai abrir. Uhum. Abre ele no prefácio aí pra você ver, Vamos lá. abre o índice aí, ó. Então você vai abrir o índice, aí você tá lá com o livro do lado da sua cabeceira, Tá aqui o tá mais prefácio. pra frente aqui, ó. Fica à vontade, doutor, por favor. Então você pega aqui, por exemplo, você vai abrir o prefácio do livro, aí você tá lá na cabeceira da Boa. cama, você escolhe um título qualquer, abre nele e olha o que que vai acontecer. Deixa eu pôr o óculos. Tá. Então você abre lá, por exemplo, escolhe Fala um pouquinho no microfone aqui, doutor. Isso, pra todo mundo ouvir. Aí, então, por boa. exemplo, você pega, por exemplo, abri eu tô hoje mais tranquilo, eu quero saber sobre a ciência e a espiritualidade. Eu vou lá no capítulo, meu, 9, tudo jóia. Muito bem, tá aqui. A ciência explica o como, a espiritualidade pergunta o porquê. Quando caminham juntas, o cuidado se completa, né. Então, muito bem, aí vai falar tudo isso daqui. Vai ler uma, 2, 3, 4, 5, muito bem, acabou. No finalzinho do livro, tem uma pequena reflexão do capítulo que você leu, Uhum. né, então fala, por exemplo: "Este capítulo convida à reconciliação entre ciência e espiritualidade, não como campos opostos, mas como dimensões complementares do cuidado humano. Reconhecer essas complementariedade amplia as possibilidades de cura e dignidade no cuidado. Quando a ciência e a espiritualidade caminham juntas, o tratamento se torna mais humano, ético e eficaz. Uhum. O cuidado reencontra seu propósito mais profundo,
acompanhar o ser humano em sua fragilidade com conhecimento, respeito e sentido. Acabou. Ah, não, amanhã eu leio outro. Ah, eu quero saber sobre Lucas, eu quero saber sobre a comunidade, a cura. Então, não é um livro para você cansar, é um livro para você ver. É para quem tem algum tipo de doença? Sim. É algum livro para médico? Sim, que está naquele monte de vai e volta e está Aquele dia estressado difícil. e vai também. Para estudante, propósito, também, né. Então, quer dizer, ele é para essa turma toda? É. Tinha mais alguma coisa que eu queria lembrar para falar para vocês, mas é o que eu não tô conseguindo Que é lembrar tanta agora. coisa, né, doutor? Porque o assunto é complexo, não tem como. Aliás, dava pra gente ficar 2 horas conversando aqui, batendo papo, né, com o doutor Fábio Não, Guerra. Mas é tem. tanta coisa, é tão complexo, né, doutor? Você me E mexe com tantas você coisas. perguntou se a gente já viu coisa e você fala: "Meu, só Só Deus só pode Deus, é um explicar. milagre". Você tem coisas que ninguém consegue entender, né. Se as paredes de hospital, de clínica pudessem falar, você ia estar num lugar abençoado, porque é a todo momento pedindo ajuda. Esse caso da menina de 4 anos foi um caso muito emblemático, até pela emoção que você manifestou, né, doutor? Mas a gente tá entrando na reta final do nosso podcast Uhum. também, só para uma história também marcante desse trabalho como médico que ficou também na sua cabeça, doutor, de um fato que você mostra que como a fé realmente faz a diferença. Que vem à sua cabeça, assim, em um primeiro momento de um caso que foi emblemático, Em talvez. termos de cura ou em termos de propósito? Qualquer aspecto, doutor, Ó, em termos de cura, eu tenho meu filho, eu tenho essa de menina 4 que anos, hoje né? está maravilhosa, bem, maravilhosamente bem. Eu tenho o caso de um outro rapazinho que apareceu no outro PA lá, uma mordida de pitbull que abriu daqui a aqui. Meu Deus. E você aconselhava a mãe depois de tudo bonitinho, que não era para lá no outro hospital darem alta, mas foi exatamente o que aconteceu. E ela falou: "Não vou embora, só depois que eu falar com a chefe". Aí a chefe veio e falou: "Que bom que você foi orientada, porque essa criança vai ficar aqui 7 dias". E o cirurgião de pescoço que suturou aqui fez ele falou: "Mas não é cirurgião". Eu estava lá no PA, a mulher falou assim: "Não, mas esse tipo de sutura aqui, é só cirurgião do pescoço que faz, ainda mais com esse de". Essa precisão. Bom, eu fiz ali na frente de todo mundo, velho. Ah, independente de ser médico hoje, eu tinha 14 anos de medicina veterinária, então suturar a gente sabia suturar, né. E eu fiz uma Essa eu não sutura sabia, médico veterinário também. sim, 14 anos de medicina veterinária para depois ser médico. Olha só. E assim, em termos de então teve esses casos, teve outro caso do rapazinho que foi 10 vezes, eu lembro que ele veio pra mim, ele tinha ido já 10 não, 6 vezes ele tinha ido num PA Hum. e voltado, ido e voltado e voltado, ele voltou com as crianças, a mãe: "Ó, o médico lá falou que tá todo mundo com dengue". Uma criança pequena, acho que tinha 3 ou 4 anos também, tossia, tossia, tossia e tinha autismo. E na hora você auscultava, você sentia um ronco. E fazia esse barulho. O rapaz do lado fez a radiografia, parecia uma moeda aqui, assim. Um Hum. negócio grande no pé. Põe na ambulância, só era eu de médico na época, fecha meio que o pé, não tem ninguém, mas eu vou na ambulância, fui até o médico, cheguei lá, lembro que a médica: "Ah, já vai para 7 médicos, não sei o quê, não é emergência". Falei: "Você viu a radiografia? Tem um corpo estranho gigante". Ah, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Puta de um tratamento totalmente fora do humanizado. Eu olhei pra mãe, eu lembro que eu falei: "Ó, marque bem o nome". Não era nem a mãe, era a avó. Aí ela chamaram o broncoscopista, aí o broncoscopista, aquilo que né, a moça que na época se dizia médica lá falava, e foi o jeito que atendeu bruto, desse jeito. Você imagine uma avó com uma criança com autismo, com uma radiografia com uma suposta moeda no pescoço, Nossa senhora. né. Aí na hora que fez a broncoscopia não era uma moeda, era uma moeda de lítio.
só que tinha parado no esôfago e fechou curto com a traqueia, formou uma fístula. Essa criança ficou quase 40 dias internada, tendo que ficar tomando alimentação parental e tudo mais. E se deixasse ia mandar embora. Então, e como propósito eu tenho eu lembro que minha filha lá atrás, ela era pequenininha, Hum. foi parar no hospital, estava evacuando um pouco de sangue, e aí o médico que foi atender falou assim: "Não, não é nada não, pode ir embora". Falei: "Vocês estão de brincadeira". Eu era veterinário, né, falei: "Mas vocês estão louco". E era feriado. E aí acabamos ligando para outro pediatra, tudo mais, minha filha não tinha acho que 1 ano de idade, tinha um pouquinho. Aí veio outro pediatra que já falecido, foi meu pediatra também, olhou: "Não, não, 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 deixa aqui, vamos fazer tudo bonitinho, vamos deixar ok". Aí nisso quando meu pai chegou, eu lembro que eu comentei, falei: "Pai, mas que palhaçada é essa?" Puto da vida. Aliás, seu pai também é um grande médico aqui em Sorocaba, doutor Ah, o Guerrinha. pai é inspiração. Doutor Guerrinha. Se hoje eu atendo gente, assim, desse jeito, bem, tudo, eu aprendi com ele. Eu nunca vi meu pai gritar e falar um "A" de paciente. Eu lembro do doutor Guerrinha, do seu pai, porque ele foi o médico da minha avó. Pra você ver o tanto que ele tá novo. Mas tá novo, tá na lida ainda, tá lá. Que bom, Eu né? eu lembro que eu chamei meu pai lá, eu falei: "Ô pai", estava lá no meio do hospital, né, "Ô pai, palhaçada é essa? Você viu o jeito que trataram a neta, não sei o quê. O que que tá acontecendo?" Ele olhou, "Filho, vai piorar". Falei: "Mas como vai piorar, filho? Do jeito que as coisas estão indo, mas como vai piorar? Não faz sentido". Ele falou: "Você quer fazer algo bem, faça você". No outro ano já era estudante de medicina, filho. Olha só. Foi assim que começou? Foi uma pancada. Aquilo entrou que nem um Mas desculpa, doutor, lógico, se o senhor eu quiser divulgar, mas o que que era o caso da sua filha, no final? nada, que é normal, às vezes eu estava lá com um sangramentinho no nas fezes, só tinha que observar. Às vezes ficou um pouco com as fezes Hum. endurecidas, não era nada, mas não era para mandar rápido, espera, faz uma avaliação, faz um examezinho de sangue, Ou seja, a coisa forma do tratamento que motivou você a exato. ser médico, doutor? Eu falei exatamente, falei: "Meu, calma aí, quem que vai cuidar da minha família se começar a chover esse tipo de médico? Aonde vai parar? Não, 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 na veterinária eu dou conta dos meus cachorros. Ou dos cavalos, mas eu não tenho mais cavalo, então eu tenho só um cachorrinho, mas a família vai embora. Então, eu fico pensando, então tem que ter mesmo, só que não é só a família, na hora que você começa a ver, é um mundo. "Ah, mas é bom ter médico na família?" É bom, bom, lógico que é bom. Mas o médico também paga a conta, tem isso, tem aquilo, ele tem que dormir bem, ele tem que sair com a esposa, ele tem que cuidar da filha, ele tem que fazer as coisas dele. E às vezes, se ele não tem esse tempo, ele entra naquele loop das estatísticas que mostram maior, endividamento, maior estresse, maior número disso, daquilo. Pô, não pode. Então, assim, hoje, o que eu posso dizer, esse livro, olha que interessante, esse livro acho que o Pio estava no dia lá que eu falei: "Ó, vamos lançar na sexta-feira santa, Sim. porque eu quero lançar, porque eu tenho esses outros 2 aqui que eu escrevi antes, mas esse eu quero na sexta-feira santa". É. "Não, vamos lançar agora, vai ser muito bom esse agora, vamos". Meu, aconteceu porque aconteceu, atrasou tudo, só foi sair no domingo de Páscoa. Olha só. Além de esse livro, ele foi uma sequência de 3, Aham. só que a gente partiu de divulgar ele primeiro. Então ele saiu, o primeiro foi um que eu fiz, que é os benefícios cardiovasculares na no esporte e mental, né, usando, no caso, o cavalo, como esse Tá. tipo de esporte, fala do hipismo, fala, do conjunto, da pessoa ir junto, enfim. Depois de tudo aquilo que é benefício, eu fiz o tanto que são os malefícios mental, né, da saúde por excesso de tela. Por quê? Foi aonde veio o boom, que é tudo linkado. O Exatamente. boom junto com a covid, o pessoal aumentou a ansiedade, aumentou o número de depressão e muito mais a tela. Não, enfim, isso dá uma outra história. Ô, E depois eu fiz esse, que aí você pegava exatamente esse e via o resultado aqui. Então você pega médico hoje, fica lá o tempo inteiro, tá, 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 meu,
que está acontecendo? Então tem muita coisa boa. Acredito que temos hoje não é no estado de São Paulo, não, no Brasil inteiro, nós temos hoje muitos médicos bons, muitos médicos que têm, assim, um propósito violento de bom. Eu acho que é uma boa maioria, porque senão a gente tava frito, tá. Que bom, né? Então eu acho que a gente tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, e torcer para que todo mundo que conseguir tirar um pequeno proveito dessa leitura, meu, valeu o tempo E para total. e para quem quiser adquirir esse livro, Curas da Alma, a Espiritualidade da Medicina, livro do Dr. Fábio Guerra. Hoje você entra no Instagram, na equilibriosaude.med, que é o arroba lá, Tá. você vê o link de todos esses livros. E a partir dessa semana, agora, já vai chegar uma leva também dos físicos. E aí pode ser que a gente comece a mudar até os locais de venda, Ah, legal. porque começou graças a Deus, a ter uma procura boa, Então tá né. certo. Doutor, olha, queria agradecer demais sua participação, doutor Fábio Guerra, que é médico, falando um pouco desse livro, Curas da Alma, Espiritualidade na Medicina, mesclando espiritualidade com a medicina. Esse Na assunto na muito importante. no que eu ia falar para você, que nem eu sou médico, né, eu fiz pós-graduação na cardiologia, Uhum. eu atendo a clínica geral, atendo a área de cardiologia, né. Então, lá na clínica nossa hoje, na Equilíbrio Saúde, você tem, né, na Equilíbrio Saúde hoje você tem várias especialidades, principalmente focada na saúde mental e no resto total. Então aquilo que você falou lá no início, que é tudo que alguém não gosta, foi o que a gente implantou para o pessoal não ter. Então você consegue ter um atendimento totalmente humanizado, você não tem aquela sala de espera cheia, tudo marcadinho, tudo bonitinho. Todas as salas, para você ter uma ideia, foi projetada para o sol. Ah, que Então legal. atrás de você tudo tem uma janela e o sol entra, para você não se sentir fechado de jeito nenhum e também para o paciente olhar para o sol. Tá. Ali para aquela claridade, isso diminui muito. Então, às vezes, a pessoa fala assim: "Ah, será que lá é uma clínica?" Lá é diferente. Lá é É, não. diferente. Então, eu eu acho que quem quiser, né, vai estar de portas abertas, telefone de lá também, é 15 Fica à vontade. 99288-3434. Repete então, doutor. A gente vai 15 deixar também na descrição do vídeo aqui, né? 15 99288-3434, tanto para ali, para consulta, para Boa. exames, para outras profissionais, tudo. E agradeço Pô, legal demais, vocês, doutor. você, André. Obrigado, doutor. Ah, Que legal, que bate-papo legal. E esse é o nosso objetivo do Vitrine Alternativo, viu, doutor? É expor essas ideias. Muitas vezes, como o doutor destacou aqui, a gente não tem o tempo hábil para ouvir coisas boas, muitas vezes não tem o espaço. E o Vitrine Alternativa tem esse propósito, já que a gente falou tanto de propósito, quando foi criado esse podcast era justamente para falar de assuntos inovadores. Quando que talvez a medicina e a espiritualidade tivessem um espaço assim. Então é pra gente dar esse espaço novo pra fazer as pessoas refletirem, pensarem sobre o assunto. Obrigado, viu, doutor? Prazer, satisfação e precisar voltar mais vezes, viu? A gente marca toda semana Boa. aí. Dá pra fazer um podcast, hein, doutor? Vamos fazer, a gente faz aqui. Começa a trazer a turma aqui, você vai ver, tem o que mais tem de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas legal demais. Obrigado, doutor. Valeu mesmo, Eu que viu? agradeço, obrigado. Agradecendo ao doutor Fábio Guerra. Olha, legal demais. E eu queria só que você deixasse também o seu like, o seu joinha. Se inscreve no nosso canal do Central Podcast para acompanhar também sempre que tiver um episódio do Vitrine Alternativa, para você ficar ligado. Legal demais esse papo. Curta o vídeo, compartilhe também para quem gosta desse assunto, espiritualidade, medicina, juntando os dois. Muito bacana, viu? E fique ligado, né? Porque o Vitrine Alternativa volta em breve com mais um episódio, mais ideias inovadoras, ideias inspiradoras, pessoas divulgando seu trabalho, seu produto aqui com a gente, tá bom? Gente, valeu demais a audiência de hoje. Até a próxima. Tchau.